Olá, meus amigos, mais uma vez estamos aí de volta para o nosso momento compartilhar, onde compartilhamos a palavra de Deus e os ensinamentos que nós precisamos aí para a orientação das nossas escolhas e decisões na nossa caminhada de fé. Estamos com vocês novamente, aí depois de um períodozinho de recesso, mas agora voltando então com toda a energia para seguirmos adiante o nosso projeto, tá bem? Nós estamos aí no segundo artigo do Credo Cristão, né? O último encontro nosso, nós falamos sobre o primeiro artigo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Essa é a primeira parte do Credo Cristão, o apostólico. E agora nós vamos para a segunda parte, que fala da pessoa e obra de Jesus Cristo. Primeiro nós falamos da pessoa e obra do Pai e agora falamos do Filho, tá? E nós vamos seguindo aí dentro do catecismo. Nossa orientação está sendo o catecismo menor, os comentários do Dr. Schwamm, né, e os escritos e pensamentos do Dr. Martinho Lutero. Então a gente vai agora falar um pouco sobre esse assunto da redenção, né? Uma vez que o primeiro artigo falou da criação, o segundo traz o assunto da redenção. E diz então assim a segunda parte do Credo Apostólico: e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E a primeira pergunta, então, que é feita logo em seguida, que Martinho Lutero faz sobre essa parte do Credo Apostólico é: o que significa isso? E aqui ele responde o seguinte, então, palavras de Martinho Lutero: creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor, pois me remiu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte, para que eu lhe pertença e viva submisso a ele em seu reino e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança. Assim como ele ressuscitou dos mortos, vive e reina eternamente, isto é certamente verdade. Então essa é a explicação do Dr. Martinho Lutero, né? Essa ideia da pessoa e obra de Jesus Cristo, tudo o que ele fez para resgatar-nos, para trazer a salvação e para nos colocar numa dinâmica diferente e nova de vida, uma perspectiva de vida agora com vistas à ressurreição e à libertação e perdão de todos os nossos pecados. Então agora o Dr. Schwamm começa fazendo as perguntas, né, que são o segmento então da explicação daquele pensamento de Lutero. Schwamm vai fazer na pergunta do Catecismo, a pergunta número 134 do Catecismo, começa então as primeiras indagações. Primeira, de que se trata o segundo artigo? E a resposta é: o artigo trata da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse é o assunto principal. Tudo está relacionado a Cristo. E aí pergunta: por que se chama Jesus? A resposta é: chama-se Jesus porque ele é o único Salvador de todos os homens. Daí a resposta então do nome de Jesus. E a outra pergunta é: por que se chama Cristo? E a resposta então: chama-se Cristo ou Messias, que quer dizer ungido, porque foi ungido com o Espírito Santo sem medida para ser o nosso profeta, sumo sacerdote e rei. Então Jesus Cristo, Salvador ungido. Importante a gente ter essas noções, né? Ele faz questão de deixar isso claro, já que o artigo tem essa ênfase, está centrado em Jesus Cristo, que a gente saiba o que significa também esse nome, certo? E aí ele pergunta: quem é Jesus Cristo? E a resposta que ele traz, ele diz: Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria. Aqui estão as duas naturezas de Cristo, que depois ele vai nos ajudar a entender também, né? Verdadeiro Deus desde a eternidade e verdadeiro homem desde Maria e José. Essa é a natureza de Cristo. A natureza dele é diferente da nossa natureza. Nós temos apenas a nossa natureza humana. Jesus Cristo tem natureza humana e natureza divina. É o verdadeiro Deus.
O mesmo Deus que estava lá na criação do mundo, né, que estava lá criando pela sua palavra, ele se fez gente, a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. É isso que João fala. Então, aquele poder criador de Deus, na palavra, é que se torna agora presente em Jesus Cristo e vem a nós para trazer a nossa salvação. E aí ele traz a pergunta, por que nós cremos que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus? Porque esse é um assunto que estava em debate na época. Tá? Tinha dúvidas, tinha dificuldades. Alguns segmentos religiosos não aceitavam a afirmação de que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. E aí ele pergunta, por que nós aceitamos que é verdadeiro Deus? Ele diz, porque as Escrituras atribuem para Jesus Cristo, tem 4 elementos então. Primeiro, nomes divinos. Segundo, qualidades divinas. Terceiro, obras divinas. E quarto, honras divinas. Não atribuiria tudo isso se não fosse a Deus. A palavra de Deus é clara e pura. Se ela está atribuindo todas essas qualidades a Jesus Cristo, e são qualidades divinas, então nós entendemos que sim, ele é Deus, ele é um ser divino, diferente de todos os outros seres que estão aqui no plano humano. Ele tem essa natureza divina. E é por isso que nós cremos, pelo que a Escritura nos afirma, pelo que a Escritura nos revela, pelo que a Escritura nos diz a respeito dele. Não é porque decidimos criar aí a ideia de termos em Jesus Cristo um Deus. Não, ele é Deus, porque a palavra de Deus fala dele assim. Então existem vários versículos bíblicos que poderiam ser citados aqui, e que no catecismo, se você tem interesse de ampliar um pouco esse teu entendimento, no catecismo menor existem esses versículos todos aí que falam a respeito dessa natureza divina de Cristo, certo? E nós temos aí alguns atos divinos, né? Criadores, Deus, Jesus Cristo realizou obras que os seres humanos não eram capazes de realizar, os milagres de Cristo. Aí você pode conferir em João capítulo 2, versículo 1 a 11, por exemplo, você vai encontrar lá Jesus transformando a água em vinho, prova da sua divindade. Nós também vemos que ele cura um paralítico em Mateus capítulo 9, versículo 1 a 8. Também vemos ele acalmando tempestade em Lucas capítulo 8, versículo 22 a 25. E também vemos ele ressuscitando Lázaro em João capítulo 11, versículo 38 a 44. Essas são histórias bíblicas que comprovam a divindade de Cristo, que são atos divinos, né, que ele realiza. E aí a outra pergunta que Schwam faz é assim, por que cremos que Jesus Cristo também é verdadeiro homem? Tá, sobre Deus está explicado. E agora, por que cremos que ele também é verdadeiro homem? E então a resposta vai ser assim. A Escritura chama expressamente de homem e lhe atribui as partes essenciais e as funções próprias de homem. Porque a Bíblia assim diz, então. Assim como a Bíblia fala de nomes e atributos divinos, a Bíblia também fala de nomes e atributos humanos. Quem fala dessa natureza, dessa dupla natureza de Cristo, é a Bíblia, é a palavra de Deus, e é por isso que nós cremos nisso. Nós aceitamos e cremos que é assim porque a Bíblia assim o revela. Então esse é um assunto que para nós não está em discussão. Ele é um assunto passivo de aceitação, de fé, porque é um assunto bíblico, é uma palavra de Deus clara e pura, através da qual nós conhecemos Cristo como Deus e conhecemos Cristo como verdadeiro homem. Né? Então nós vemos lá, por exemplo, em Marcos capítulo 4, falando que Jesus dormiu. Nós vemos lá em Mateus capítulo 4, também versículo 2, que Jesus sentiu fome. Essas são coisas da natureza humana e Jesus vivenciou isso e a Bíblia fala dessas vivências dele também. Né? Fala que ele chorou também. Então são coisas humanas e essas coisas estão no caminho então da humanidade de Cristo. Então nós temos aí Jesus Cristo, Salvador, ungido da natureza humana e natureza divina. Estamos definindo esse Cristo, estamos entendendo esse Cristo que é o objeto da nossa fé, que cremos em Jesus Cristo. E aí ele pergunta agora, quais são, portanto, as duas naturezas unidas em Jesus Cristo? E como eu lhes falei, a resposta dele é essa, né? São unidas em Jesus Cristo a natureza divina e a natureza humana. Então, de novo, nós temos aqui um portfólio de versículos bíblicos que comprovam esta fala, que comprova essa verdade, de que ele tem duas naturezas, né? E a outra pergunta que ele fala é, para que fim o Filho de Deus se fez homem? Qual a finalidade
de Deus querer ser gente e habitar entre nós, ser homem? E ele responde: Deus se fez homem para remir e salvar a humanidade pecadora. Ele tinha que ser como nós para nos resgatar. Ele tinha que assumir a nossa humanidade para resgatar a humanidade e para trazer a salvação para essa humanidade. E é isso que ele fala aqui. A próxima pergunta ele diz: por que o nosso Senhor, o nosso Redentor, tinha que ser verdadeiro homem? E ele responde: o nosso Salvador tinha que ser verdadeiro homem para que, como substituto de todos os homens, pudesse cumprir a lei, padecer e morrer. A lei é para os homens, para os seres humanos. Jesus Cristo se torna ser humano para cumprir a lei. Padecer e morrer era a punição para o homem, Adão, lá no jardim. Certamente morrerá se comer dessa fruta, e ele comeu. Essa morte precisa ser paga agora, ser paga por natureza humana, porque foi uma natureza humana que cometeu o pecado. Então Cristo se torna homem, se torna gente, se torna ser humano para essas finalidades, cumprimento da lei e também para a sua morte e depois, posteriormente, então, a sua ressurreição como Deus. E aí a pergunta seguinte é: por que tinha que ser Deus, esse Jesus Cristo? E a resposta: o Redentor tinha que ser verdadeiro Deus para que pudesse expiar a ira de Deus e vencer o pecado, a morte e o diabo. Essas coisas estão fora da natureza humana, né? A ira de Deus precisava ser expiada, precisava ser paga, precisava ser satisfeita. E ele poderia, por essa dupla natureza, fazer isto. Vencer o pecado é também da natureza divina. Não tem como o ser humano vencer o pecado, ele foi derrotado pelo pecado. Então, para vencer, tinha que ter a natureza divina. O diabo e a morte são também intransponíveis para nós seres humanos. Então, Cristo vem como verdadeiro Deus para fazer o resgate também dessas condições, né, de condenados à morte e também ao poder do diabo. Então, Cristo vence essas duas barreiras também. E ele pergunta agora aqui: quantos ofícios Jesus tomou sobre si para efetuar a nossa redenção? Quais os ofícios? Ele diz: Cristo tomou sobre si 3 ofícios, 3 funções espirituais e sagradas. O ofício profético, o ofício sumo sacerdotal e o ofício real. Agora nós vamos entender o que quer dizer cada um desses ofícios. Ele pergunta: por que cremos que Cristo é o nosso profeta? E ele diz: Cristo manifestou-se pessoalmente por suas palavras e obras como Filho de Deus e como Redentor do mundo, e ainda se manifesta continuamente na pregação do Evangelho. Então, ele é o que anuncia o que Deus vai fazer. Esse é o ofício profético de Cristo. Cristo traz a mensagem de Deus que está acontecendo e que ainda vai acontecer. Ele é a encarnação desta palavra, né? Então, nesse sentido, o ofício profético. E depois ele diz então agora por que cremos que ele é nosso sacerdote também, o sumo sacerdote, o ofício sacerdotal. Ele diz: Cristo cumpriu perfeitamente a lei por nós e sacrificou-se a si mesmo por nós, advogando também a nossa causa continuamente perante o Pai do céu. Esse é o sacerdote, é o que se oferece para o cumprimento dos rituais sagrados que Deus estabelece, através dos quais Deus restabelece a sua relação com o ser humano. Então o sacerdote é o cumpridor de todos os rituais, e Cristo cumpre todos os rituais, e ele se oferece para ser aquele que expia, aquele que paga, aquele que realiza plenamente, de acordo com a vontade de Deus, os rituais de aproximação entre nós e nosso Deus, que nos trazem perdão, vida e salvação. Então ele é o nosso sacerdote, ele se põe entre nós e Deus como advogado, para nos representar diante de Deus quando estamos verdadeiramente arrependidos e para trazer a Deus então as nossas preces também. E aí a outra pergunta é: por que cremos que ele é nosso rei, o terceiro ofício de Cristo? E a resposta: porque Cristo domina poderosamente todas as criaturas, especialmente governa e protege a sua igreja e conduz a sua igreja à glória eterna. Ele é o rei da igreja, ele é o principal da igreja. Então aí os 3 ofícios de Cristo, né? Profeta, sumo sacerdote e rei. Estamos falando aí da pessoa e obra de Jesus Cristo. E agora ele vai fazer algumas perguntas no seguinte sentido: que 2 estados nós discernimos na execução dos ofícios de Cristo, quando ele está fazendo, o
que a gente percebe nele? Daí ele responde, nós percebemos um estado de humilhação e de exaltação. Em algumas situações Cristo está extremamente humilde, e em outras ele é exaltado como Deus e Rei sobre tudo. Então essas são as duas, digamos, os dois movimentos de Cristo dentro dessa estrutura de organização da nossa salvação e da nossa redenção. E o segundo artigo fala da humilhação da seguinte forma. Ele diz, o segundo artigo descreve o estado da humilhação com as seguintes palavras. Cristo foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, foi morto e sepultado. Isto é da humilhação de Cristo. Ele sai daquela condição de Deus absoluto, que está acima de tudo, e entra dentro do plano humano. Aí está o significado da humilhação de Cristo. E ele pergunta também a respeito da concepção de Cristo. E como que isso aconteceu, como é que ele entra dentro desse estado de humilhação, como é que ele entra na nossa história, como é que ele entra no nosso mundo. Ele diz, por maravilhosa virtude do Espírito Santo, o Filho de Deus recebeu dentro da Virgem Maria a sua vida como verdadeiro homem. Então, esse é o mistério divino, esse é um milagre divino, que foge à nossa própria compreensão. Mas foi assim que aconteceu. Maria concebeu, deu à luz e esse era o Filho de Deus. Este processo é um processo sobrenatural, que está fora do alcance até mesmo da nossa própria compreensão. E nós acreditamos assim, nós cremos nisso. Não compreendemos, mas cremos, esse é um artigo de fé. E aí ele fala, o que a Bíblia fala a respeito do nascimento de Cristo? Diz, Cristo nasceu da Virgem Maria em grande pobreza como verdadeiro homem. E o que a Bíblia diz a respeito do padecimento de Cristo? Diz que ele viveu desprezado, perseguido em sua trajetória terrena, sofreu grande agonia no seu corpo e na sua alma sob Pôncio Pilatos, morreu sobre o madeiro da maldição, essa história da paixão de Cristo, né? Isso tudo faz parte desse padecimento e morte de Cristo. Ele se entrega a essa condição para constituir a nossa própria salvação, para no tempo oportuno nos devolver a vida e resgatar-nos da nossa própria perdição. A humilhação de Cristo, ele fala aqui, diz assim, ela consiste em ele não ter usado sempre e inteiramente a sua majestade divina comunicada à sua natureza humana. Cristo tinha o poder, mas nem sempre ele exerceu esse poder. Ele renunciou muitas vezes a esse poder para obedecer e para cumprir a vontade do Pai em nosso lugar, a fim de nos resgatar. E ele nos resgatou, então, da humilhação profunda, como diz aqui, Cristo humilhou-se tão profundamente para me remir a mim, homem perdido e condenado, ser humano destinado à morte. E Cristo vem e toma essa morte sobre si. E nos remiu, ele diz, nos remiu de todos os nossos pecados, da morte e do poder do diabo. Ele nos resgatou dessa condição a qual nós estávamos determinados. E em Cristo, então, nós temos o perdão de todos os nossos pecados. Nossas dívidas são perdoadas, nossos pecados são perdoados, e Cristo nos coloca numa nova dimensão de vida. E a pergunta que ele faz é a seguinte, em que sentido Cristo te remiu da morte? E responde, por seu sofrimento, morte e ressurreição, Cristo venceu a morte e me deu a vida eterna. Não preciso mais temer a morte, porque a morte eterna não tem mais poder sobre mim. Agora eu tenho a vida eterna, que é a minha perspectiva de vida. É o que Cristo me traz através da sua própria ressurreição, né? E Cristo me remiu também do poder do diabo. Ele disse em que sentido? Cristo me remiu do poder do diabo, venceu o poder do diabo, de modo que esse não pode mais me acusar. E eu agora posso resistir vitoriosamente às suas tentações. O diabo não pode mais me acusar, porque eu tenho um advogado. Meu advogado é Cristo. Ele não pode me acusar diante de Deus de pecador, porque Cristo me defende. Quando eu estou verdadeiramente arrependido, Cristo me defende e me protege. E me traz o perdão de todos os meus pecados. Então esse é o papel de Cristo, né, entre nós aqui também. E ele diz que Cristo me remiu, não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue, para que eu pertença a Ele, para que eu viva submisso a Ele, para que eu esteja com Ele. Então esse é o preço do resgate. E agora nós estamos então no caminho da vida eterna e da ressurreição. Pertencemos ao povo de Deus, através da obra desse Cristo e da sua redenção. Ele nos remiu a nós e a toda a cristandade, e agora ele nos coloca numa dinâmica de vida eterna, como
O João, através de várias perguntas aqui, ele vai agora colocando e explicando essa obra redentora de Cristo, a respeito dessa descida de Cristo ao inferno. Também ele diz lá, a Escritura ensina que logo após ter vivificado na sepultura, Cristo desceu ao inferno não para sofrer, mas para proclamar a sua vitória sobre os inimigos do inferno, para dizer que nós agora estamos protegidos. Cristo comunica ao diabo a vitória. Essa vitória é nossa, ele nos entrega essa vitória. E o diabo sabe que nós temos essa vitória quando nós cremos neste Cristo. Então, nesse artigo, a gente tem todo esse conteúdo, você vê que é um conteúdo denso, né? Que diz respeito a todo o projeto de salvação que Deus elaborou através de Cristo. E a ressurreição de Cristo, então, passa a ser a nossa fonte de maior consolação. E ele pergunta por quê? Ele diz, porque Cristo é o Filho de Deus. Essa é a verdadeira doutrina. Porque o Pai aceitou o sacrifício do Filho para nos reconciliar dentro do mundo. E também porque todos os fiéis ressuscitarão para a vida eterna. Essa é a promessa de Cristo. A Escritura ensina isso a respeito de Cristo. Completando essa salvação, completando essa redenção, ressuscitando em nosso lugar, agora Cristo sobe aos céus novamente. E Cristo está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele vai vir para o segundo julgamento, ou para o julgamento final, o juízo final, a segunda vinda de Cristo, na verdade. Está programada também dentro do plano divino, dentro do tempo de Deus, nós não sabemos quando, e esse Cristo está lá sentado à direita de Deus, né, como expressão de aprovação de Deus. Deus deu para ele o lugar de honra e destaque porque ele cumpriu fielmente e ele alcançou os resultados que estavam previstos para esse projeto de Deus, tá? Então, enquanto aguardamos esta gloriosa vinda de Cristo, nós permanecemos aqui no tempo da graça, esperando pelo tempo da glória, que é onde nós vamos encontrar com Cristo definitivamente e vamos morar eternamente com Ele no céu, para que eu lhe pertence e viva submisso a Ele em seu reino, e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança, e assim como Ele ressuscitou dos mortos, vive e reina eternamente, isto é certamente verdade, eu também viverei. Então esse é o conteúdo que nós temos aí do Catecismo Menor para o segundo artigo do Credo Cristão. Deus abençoe, que essa possa ser a tua certeza também, possa ser a certeza de todos nós. A igreja tem essa esperança, esta fé, essa certeza, que sejamos unidos em torno dessa mensagem. Um bom tempo para você, fortalecimento da sua fé, que Deus o guarde e proteja até a próxima quarta-feira, quando a gente se encontra mais uma vez aqui para o Projeto Compartilhar. O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante seu rosto e nos dê a paz. Amém. Tchau, tchau. Até a próxima quarta.